e a Polícia Civil de São Sebastião. Isso aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês porque a polícia está buscando vítimas para saber se tem mais pessoas que foram vítimas desse indivíduo e que não registraram, que não fizeram boletim de ocorrência. Vou contar a história. A polícia prendeu um falso pai de santo. Ele é suspeito de abusar sexualmente de adolescentes na cidade de São Sebastião. A prisão aconteceu em Itaquaquecetuba. Nós mostramos essas denúncias ocorridas em novembro do ano passado, aqui no Brasil Gente. Aqui no Brasil Gente Vale. E agora a Polícia Civil prendeu esse indivíduo, prendeu o suspeito do crime. Agora, mais informações direto do Litoral Norte com o repórter Guilherme Ferraz. Boa tarde, Guilherme. Conta pra gente uma história que parece um enredo de filme. E filme daqueles bem... que embrulham o estômago, né? Que a gente termina de ver e embrulha o estômago. Mas é a vida real e aconteceu aí no litoral, né? Filmes perversos, né, meu querido amigo Eugênio? Filmes pesados. Pois é, Eugênio, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Este suspeito de 50 anos, este homem de 50 anos, é suspeito de ter abusado sexualmente de ao menos 2 adolescentes e outras 2 mulheres em São Sebastião. Ele foi preso durante a manhã de ontem, em Itaquaquecetuba da Serra, na Grande São Paulo, como o Eugênio adiantou, no bairro Parque Macedo. Essa prisão foi realizada por policiais civis de São Sebastião. Nos boletins de ocorrências registrados por essas 4 vítimas, que infelizmente podem ser mais, justamente a Polícia Civil está pedindo para que outras vítimas, se realmente houver outras vítimas, para que essas pessoas denunciem este suspeito de ser um falso pai de santo de 50 anos. Esses crimes teriam então sido praticados em falsos rituais religiosos em uma cachoeira de São Sebastião. O delegado responsável pelo caso, Valdir da Silva Santos, ele vai explicar para a gente então a entrevista, né? Na verdade, o depoimento de uma mãe de uma das vítimas e também como a Polícia Civil chegou até esse suspeito. Vamos ouvi-lo. Ela confidenciou à Polícia Civil que recebeu informações da pessoa que ela tutelava, que ela havia sido convidada para um ritual onde ocorreu a conjunção carnal, ocorreu a violação sexual mediante uma fraude. No decorrer da investigação, a equipe conseguiu matricular mais vítimas, né, o que acabou corroborando com a versão inicial. Notou-se também que o investigado ele usava como ardil uma posição que ele não ostentava dentro da religião. Então ele se dizia que era um pai santo, mas ele não ostentava essa posição dentro da religião. Com esse subterfúgio, ele conseguia levar as suas vítimas para um local isolado, aqui no bairro de Boiçucanga, e neste local ele promovia um ritual que acabava em conjunção carnal, né, na violação da dignidade sexual das suas vítimas. Algumas vítimas, elas externaram uma resistência quando elas foram subjugadas por meio da violência, né? Foram obrigadas a manter relação sexual com o investigado. As vítimas ainda relataram que existem áudios desse suspeito aliciando elas e também aliciando elas para o estupro e então depois coagindo as vítimas para que elas não contassem o que estava acontecendo para mais ninguém. E infelizmente esses abusos aconteceram então para pelo menos 4 vítimas, 2 adolescentes e outras 2 mulheres. Como eu comentei com vocês no início aqui da entrada ao vivo, a prisão deste homem de 50 anos, suspeito de agir como um pai de santo, que na verdade era falso, foi realizada por policiais civis de São Sebastião durante a manhã de ontem no bairro Parque Macedo, na cidade de Itaquaquecetuba da Serra. Durante a abordagem, os policiais civis
também apreenderam o celular desse suspeito para que a investigação possa analisar esse aparelho e tentar, então, comprovar essas denúncias de pelo menos 4 vítimas. A ocorrência, então, foi registrada como captura de procurado e o caso segue sendo investigado pelo 2º DP de São Sebastião. Eugênio, é claro que a gente vai acompanhar toda essa situação. Infelizmente, esses casos de falsos pais de santo que abusam de pessoas que estão vulneráveis, de pessoas que têm fé para realizar esse crime nojento de abuso sexual. Tem aquele caso muito famoso do João de Deus, que abusou de centenas de mulheres no estado de Goiás, e é impossível não lembrar desse caso com esse exemplo desse suspeito de 50 anos aqui de São Sebastião. Eugênio, volto com você. Isso mesmo, muito bem lembrado pelo Guilherme. Eu até fiz aqui realmente aquela história do João de Deus, ela exemplifica muito bem isso aí, né? E como foi dito, ele não era um pai de santo, ele afirmava ser um pai de santo para atrair essas vítimas aí. E a coisa piora um pouco, né, Guilherme? Porque uma das ameaças que ele fazia, aproveitando da religiosidade dessas pessoas, dessas vítimas, ele afirmava que se elas denunciassem, que se elas dissessem o que aconteceu, entidades, espíritos perseguiriam elas e as famílias delas. Ele ameaçava essas pessoas usando a própria religião, não é? Pois é, Eugênio, é abusar da fé da pessoa, né, que às vezes está passando por uma situação vulnerável, cada um sabe os problemas que carrega, né, tem os seus segredos, e foi procurar de boa vontade, de forma honesta, esse então pai de santo, que na verdade de pai de santo não tem nada, na verdade é suspeito de ser um criminoso, e abusa então da fé, da boa vontade dessas mulheres, de pelo menos 4 mulheres de São Sebastião, para abusar sexualmente de 2 mulheres e de outras 2 menores de idade. Você imagina, Eugênio, a cabeça dessa mãe que foi dar um depoimento para o delegado e soube que a sua filha, então, estava sendo abusada sexualmente. É uma coisa nojenta, né, Eugênio? Muito pesada, que a gente detesta trazer aqui no Brasil Urgente Vale, mas que é necessário e, infelizmente, é a realidade. E que, caso essa investigação comprove que esse suspeito de 50 anos é realmente culpado, é realmente um criminoso por abuso sexual, a gente vai trazer essa atualização aqui no Brasil Urgente Vale, meu amigo. Volto com você. Sem dúvida, Guilherme. Muito obrigado pela participação, por trazer essas informações. O que o Guilherme falou aqui é de extrema importância. Ele volta a qualquer momento, né, o Guilherme, para trazer mais detalhes a respeito desse ou de outros casos. Mas o que ele falou é extremamente importante, porque pode ajudar a polícia a chegar a outras vítimas. São 4 pessoas até o momento. Mas muitas vezes a mulher ela tem vergonha, né, de admitir que caiu em um golpe, que foi abusada, que passou por um momento tão constrangedor e, como o Guilherme disse, nojento como esse, né? Então, pode ser que a partir do momento em que ele foi preso agora, mais mulheres cheguem à delegacia lá de Boiçucanga e digam que aconteceu com elas também. 4 pessoas até agora, 2 mulheres adultas, 2 adolescentes, são vítimas desse indivíduo que se fazia de pai de santo para abusar sexualmente de jovens, de pessoas, usando a fé dessas pessoas como arma contra elas mesmas. Então, daqui a pouco, claro, assim que o caso for atualizado, a gente traz mais informações. Mas você que está acompanhando o programa, caso saiba de algo, caso tenha conhecido essa pessoa, denuncie. A polícia precisa saber a quantidade real de vítimas que esse homem fez.